Então, estou começando a gravação aqui. Olha aí, mais um que é Paulo Sérgio de Souza. Tu conhece isso aí, Roberto? Está ao vivo, lá do Pará entrou aí o Paulo Sérgio. Grande abraço, Paulo. Um abraço aí para o Paulo, para o namorado do Paulo lá do Pará, né? Uma grande dupla lá do Pará, uns caras muito legais lá. Tá pronto aí, Roberto? Vamos iniciando? Tranquilo, é isso aí. Então agora sim, Abdala, se tu quiser fazer a abertura aí. Bom, vamos lá. Estamos abrindo aqui no Instagram, o pessoal está entrando. Vamos seguir nosso roteiro, né, de apresentações. Deixa eu só enquadrar aqui o professor Bernardo. Bom, vamos lá. Então, o tema hoje, pessoal, é concreto de ultra alto desempenho. Né? Eu acho que a maioria provavelmente ainda não conhece, ainda não sabe dessas informações. O concreto pode chegar à resistência mais próxima do aço. Enfim, vamos abrir aqui. Se todo mundo estiver me ouvindo bem aqui pelo Instagram, só manda um ok, manda um joinha aí. E se vocês puderem responder de onde vocês estão falando, qual cidade, estado vocês estão assistindo, seria bom a gente compartilhar aqui também. Mas enquanto o pessoal não vai escrevendo, passo a palavra para o professor Bernardo, para o Tiquian, recomendo que vocês sigam ele também no Instagram e nas redes sociais, ele está no Facebook também ao vivo com a mesma apresentação, e depois, no final dessa apresentação, a apresentação já está sendo totalmente gravada, eu recomendo que vocês mandem mensagem para a gente mandar o link de tudo que vai ser falado aqui hoje. É uma oportunidade única, com profissionais raríssimos no mundo, né? Então aproveite a oportunidade e aprendam bastante. Professor Bernardo, obrigado mais uma vez e vamos lá. Calma. Também estou abrindo aqui, eu abri rapidamente uma transmissão aqui no Instagram também, Abdala. O ITT Performance também abriu. Estamos também ao vivo no Facebook e aqui pelo Zoom também, né? E o Instagram aí do Abdala, o Construção Civil, @Construção Civil, né? Então, mas eu vou fazer minha transmissão muito rapidamente. Eu vou fazer aqui uma transmissão de uns 5 minutos para eu ficar atento aqui nas perguntas do Facebook e do Zoom. Então, quem estiver aqui na minha transmissão, ou vai para o da Construção Civil, ou vai para o ITT Performance, ou vai para o meu Face, ou para o Zoom. Tá bom? Toca a ficha, Roberto. Então tá, vamos lá. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o HPC, né? A Unicinos aí trabalha aí com o HPC já há 10 anos, aí, então temos uma vasta experiência com esse material, né? Bom, falando um pouco, né, sobre o que é o HPC, o concreto de ultra alto desempenho, ele nada mais é do que um concreto que apresenta uma alta fluidez, né, como a gente está vendo nas imagens, aí nos vídeos, né, nesse caso. Ele apresenta uma elevada durabilidade também e a elevada resistência mecânica, né, tanto a compressão como a resistência à tração também. Pesquisadores aí comentam, né, que o HPC ele é uma junção desses 3 tipos de concreto: o concreto autodensável, o concreto de alto desempenho e o concreto reforçado com fibra. Porque dentro desses 3 tipos de concreto aí, as propriedades que cada um desses 3 tipos de concreto possui, o HPC também possui, né? Então é uma mescla aí: fluidez, resistência e segregação do concreto autodensável, alto desempenho em função do concreto de alto desempenho, no caso, e toda a propriedade mecânica, principalmente do reforço, né, da resistência à tração, do nosso concreto reforçado com fibra, tá? Aqui algumas definições, né? Isso aí se tem muito ainda, uma discussão muito ampla e muito grande no mundo. O que é um concreto de ultra alto desempenho? O que define um concreto de ultra alto desempenho? Eu trouxe aqui assim 3 normas, e uma é uma regulamentação, um documento técnico, não é uma norma, né, de entidades aí no mundo. Existem várias outras, né? Tem inclusive a revista Estruturas da ABS, ela comenta de mais normas aí que falam sobre o HPC no mundo. Então, nós temos uma STM, publicada em 2017, que define o concreto de ultra alto desempenho sendo um concreto que tem uma resistência à compressão acima de 120 MPa. Ela não comenta nada sobre a resistência à tração,
tá? Nesse caso aqui, a resistência à tração direta. Muitos tratam da resistência à tração direta e não a resistência à tração na flexão. Nós temos uma norma francesa que fala, define o concreto de ultra alto desempenho, sendo aquele concreto que tem uma resistência superior a 130 MPa. E resistência à tração direta, de novo, né? Que é diferente, são valores que a gente vai encontrar diferentes se fizer resistência à tração direta e tração na flexão, de 6 MPa. Já a Associação Francesa de Engenharia Civil trata o concreto de ultra alto desempenho com concreto de 150 MPa de resistência à compressão e 7 MPa, superior a 7 MPa de resistência à tração. Tá? E a chinesa, 100 MPa. Então, existe uma grande variação em termos de resistência, né? Muitas vezes a gente tem publicações mostrando que o concreto de ultra alto desempenho é um concreto de 200 MPa. Ele tem variações. A gente tem essas variações dentro de diferentes organizações. Aqui é quentinho ainda, tá, pessoal? Isso aqui é uma informação assim que a gente está desenvolvendo, né? O Ibracon, junto com a ABS, né, a gente tem o CT303, que trata sobre concreto reforçado com fibra. Nós temos um grupo técnico lá que a gente está trabalhando numa elaboração de um documento, práticas recomendadas, né, do Ibracon ABS, que vai tratar sobre a classificação, projeto e especificações, por exemplo, do HPC. Então, a gente está pensando em criar essa classificação do HPC, porque muitas vezes a resistência à compressão não é o grande diferencial de uma estrutura. Eu preciso realmente que a minha estrutura tenha uma maior resistência à tração. Então, a gente colocou essas classificações em termos de concreto, né? Então, nós podemos ter um concreto de ultra alto desempenho de 130 MPa e assim, chegando até 200. É possível conseguir fazer um concreto de 200 MPa? Sim, é possível. Porém, a gente vai ter algumas outras limitações em termos de estrutura para poder fabricar esse concreto. Então, a gente está pensando nessa classificação, onde a gente vai colocar a resistência à compressão, a resistência à tração, tá? Nesse caso, a tração na flexão, que os valores são bem maiores, né? Módulo de elasticidade, e também a gente vai trazer um item interessante que é a relação entre a resistência à tração máxima e a resistência à tração na primeira fissura dessa matriz, do nosso concreto, por exemplo. Então, isso, a gente só vai conseguir ter essa relação de resistência máxima pela resistência à primeira fissura se eu colocar fibra na mistura. Então, a gente vai limitar também uma questão, vamos dar uma segurança maior para a utilização do HPC em estruturas, realmente, né? Então, é um tema bem interessante, um tema que se trata também no CT303 com relação a fibras, a incorporação de fibras nas matrizes aí. Então, o concreto de ultra alto desempenho, essas propriedades, elevadas propriedades mecânicas de durabilidade, né, elas são possíveis porque dentro da nossa matriz, a gente usa basicamente materiais muito finos. Obviamente, não é só usar materiais finos, eu também vou conseguir um empacotamento granular perfeito das misturas. Então, geralmente, concreto de ultra alto desempenho não utiliza agregado graúdo. Utiliza só agregado com dimensões, muitas vezes, inferior a 3 milímetros. Aí, então, tem toda essa discussão, mas então não é concreto, é uma argamassa, não tem agregado graúdo. Se nós pensarmos em termos de materiais, né, geometria dos materiais utilizados, os diâmetros dos grãos, realmente parece mais uma argamassa. Porém, as propriedades mecânicas, as propriedades de durabilidade, são longe de ser uma argamassa. Então, se tem essa definição já há muito tempo, né, que é concreto, né, é um concreto de ultra alto desempenho. Então, aqui sim tem umas imagens só para vocês verem os diferentes materiais que a gente utiliza, né? Uma areia, essas areias aqui, essa areia, por exemplo, areia de fundição, são areias muito finas, né? E a gente tem aqui, isso aqui são diâmetros de distribuição granulométrica, na verdade, né, de materiais que a gente utilizou em pesquisa, por exemplo, o dióxido de titânio aqui, para coloração, concreto branco, né? Enfim. Fibras é muito importante. O concreto de ultra alto desempenho vai sempre ter fibras dentro da sua matriz, tá? É muito importante que a gente tenha as fibras, porque é elas que vão dar realmente a resistência à tração e todo o benefício que a gente
vai ter, em termos de material, no caso, em utilização em estruturas, né? Então, geralmente, a gente utiliza aí de 2 a 3% de fibra em relação ao volume do concreto, porém, essas fibras, elas são umas fibras, a gente tem que ter fibras especiais, não são qualquer tipo de fibra que a gente vai conseguir colocar nesse volume. Hein, né? Roberto? Oi. Tu botou ali na figura anterior cimento branco, dióxido de titânio. É necessário esses materiais para o concreto de ultra alto desempenho? Porque são materiais difíceis de obter aqui localmente, no Brasil, etc. São materiais caros e tal. Não conseguiria fazer, por exemplo, com cimento cinza, Portland, sem dióxido de titânio e tal? Não, com certeza, Bernardo, com certeza. Isso aqui, como eu falei, isso são os materiais que a gente utilizou na pesquisa, mas eu vou mostrar aplicações que a gente fez aqui e empresas, no caso, que a gente está desenvolvendo, aí aplicando já o HPC, eles usam o cimento CP5 brasileiro, CP5 normal. Aqui, nesse caso, foi a pesquisa, no caso, né? Então, a gente consegue utilizar e produzir o concreto de alto desempenho com materiais locais, materiais disponíveis no Brasil. Né? Então, como eu havia falado, né, a porcentagem de fibra vai depender muito do tamanho, do tipo das fibras que a gente vai estar utilizando. Então, existem vários tipos no mercado hoje. A mais usual mundialmente, né, no concreto de alto desempenho são as fibras de aço, essas aqui, de 13, 12 milímetros de comprimento e 0,2 milímetros de diâmetro. Né? A gente está desenvolvendo uns testes agora aqui com 2 pesquisas, né, sendo desenvolvidas no Instituto, onde a gente vai estar utilizando fibras nacionais. Vamos tentar aplicar uma fibra nacional que a gente encontrou aí. Vamos ver se a gente vai ter o mesmo desempenho, mesmo desempenho não mecânico, mas sim também reológico. Né? É muito importante isso também. O concreto ele tem que funcionar das 2 formas. Existem as fibras de PVA, né? Aqui, essas fibras aqui, ó, o tamanhozinho dela, ó, nós temos aqui de 6, 7 milímetros de comprimento, e a fibra de basalto também. Essa fibra de basalto rígida, ela é monofilamento, existe a multifilamento. A monofilamento é muito boa, funciona muito bem, e é fibra de basalto, né? Desempenho muito grande, modo de elasticidade elevado, resistência à tração elevada. O problema dela é custo, a gente não encontra no Brasil. Esse é o grande gargalo que a gente tem. Tá? E a gente vem nessa pergunta, por que utilizar o concreto de ultra alto desempenho? Né? Por que usar o HPC? Os benefícios são amplos, são vários. Se nós pensar em durabilidade, aqui assim, isso aqui é um gráfico mostrando os poros e a distribuição dos diâmetros dos poros de diferentes matrizes. Né? O HPC de diferentes resistências, de 70 a 150 MPa, 170 a 150 MPa, um concreto de 45, 50 MPa, né, comparando a ele, né, um concreto de 100 MPa. Vejam que o concreto de ultra alto desempenho aqui, praticamente, ele não tem uma distribuição de poros, ou poros muito grandes, se comparado aos outros concretos, né, mostrando que isso aqui, poros capilares, né, então, sem contar os poros gel. O poro gel nem importa muito para a gente não vai ter problema com esses poros. Agora, os poros capilares é que vão fazer a frente de ataque, né, dos diversos agentes que a gente tem de dano, né, que causam dano no nosso concreto. Então, se comparar isso, o concreto ele é praticamente uma barreira, ele é impermeável, ele não vai ter vai ter durabilidade muito maior que os outros concretos, né? Se nós pensarmos em fluidez, é outra propriedade muito importante. Não adianta a gente ter um super concreto, excelente propriedades mecânicas, excelente durabilidade, eu não consigo aplicar ele, não é fluido, eu não consigo fazer realmente as peças. Geralmente também, Bernardo, na última live, o Bernardo comentou sobre as espessuras, né? A gente começa a reduzir, a gente começa a pensar ele como se fosse uma estrutura de aço. Se eu estou reduzindo seção, logo, talvez eu vou ter pontos onde eu não vou conseguir lançar muito bem se ele não for fluido o suficiente. Então, eu preciso também dessa fluidez. E ele tem essa propriedade, a gente consegue fazer esses concretos. Esse aqui é um resultado até da minha tese,
3% de fibra em relação ao volume do material. Isso é muita fibra. Nós estamos falando de 230 quilos de fibra por metro cúbico, né? E eu consigo ter a fluidez ainda aqui, ó, legal, 200, 620 milímetros de diâmetro, né? Então, uma fluidez bem legal. A resistência mecânica, como já vi falando, né? A resistência mecânica, ela é um diferencial. Esses aqui também são resultados aí da minha tese. A gente consegue fazer um concreto acima de 130 MPa, consegue fazer até com uma resistência maior. Nesse caso aqui, assim, são resultados aqui que eu obtive com uma matriz com materiais locais, né? Nada de materiais importados, a não ser a fibra aqui, assim, a fibra pequena, aquela de 13 por 0,2 milímetros foi utilizado, mas o resto todos os materiais locais aqui, materiais muito baratos, inclusive, né? E com um consumo de cimento também muito baixo, nesse caso aqui. E o grande diferencial que o HPC tem é esse gráfico que mostra, né? Nós temos aqui a resistência à tração na flexão dos concretos de ultra alto desempenho. E aí você consegue ver que praticamente no seu estado ainda elástico, o concreto ele trabalha muito parecido, independente dos teores de fibra incorporados, né? Então eu tenho aqui assim os diferentes teores de fibra incorporado com as diferentes idades. Então as linhas cheias, por exemplo, são a resistência à tração na flexão com quase 3%, né, 2,9% de fibra. A gente consegue ver que são muito parecidos aqui, assim, ó, o comportamento dele, ou seja, depende basicamente do modo de elasticidade da matriz, e aí há a primeira fissura, e no momento que há a primeira fissura, as fibras acabam atuando, e aí eu tenho um aumento da resistência ainda ao longo do carregamento, né? Então, esse carregamento primeira fissura, próximo aí a 50 mil newtons. A carga última vai a quase 90 mil newtons, né? Então, depois que aparecer a primeira fissura, eu tenho ainda um acréscimo de carga muito grande, né? Muito grande. E nós estamos falando de uma deformação muito pequena, né? Isso aqui é deformação específica aí, 2 milímetros no caso, né? No máximo. Então, é muito pequena ainda a deformação. Roberto, oi. O Renato Ribeiro está perguntando. Bom, primeiro o Dyer está te cumprimentando aí, dizendo que também está retransmitindo pelo YouTube lá do IDD, né? E tal. E o Renato está perguntando: tem limite para o comprimento da fibra? Vamos lá. Abraço, Dyer. Renato, não tem limite. Não tem limite. O grande diferencial que a gente está estudando, que a gente está vendo é que fibras muito longas acabam prejudicando muito mais na trabalhabilidade. Tá? Então, não é só o fator de forma que importa. O fator de forma é importante. Se trabalhar lá com fator de forma numa fibra de 60 até 80, vai tranquilo. Agora, não adianta eu ter um fator de forma de 60 e ter uma fibra de 3 centímetros. Né? Geralmente, a gente não pode trabalhar com não é que não pode, a gente vai ter dificuldade de trabalhar com uma fibra aí um pouquinho maior do que 2,5 centímetros. Então, até porque, lembrando, a espessura, esse material não tem armadura, então, ou seja, não precisa ter cobrimento. Então, e é de altíssima resistência. Então, a espessura desse material vai ser baixa, né? Então, também não dá para tu trabalhar com uma fibra muito grande, porque senão ela não vai poder estar em todas as direções, né? Ela vai ter que estar direcionada, porque ela vai ser, às vezes, maior que a espessura do material. Né? Perfeito. Muito boa colocação, Bernardo. Isso aí. Aqui a tabela, essa tabela aqui, tabela resumo, né, dos resultados até da minha tese também, onde mostram a resistência à tração, a máxima resistência à tração na primeira fissura. Nós estamos falando de 26 MPa, né, 23 MPa, com 3% de fibra, praticamente 2,9% de fibra. Né? Então, é uma grande quantidade de fibra que a gente tem, uma elevada resistência à tração na flexão. Então, a gente consegue desenvolver essas resistências, ter esse desempenho no concreto de ultra alto desempenho, porque a gente tem o empacotamento das partículas. Né? Existem várias equações aqui assim para determinar o empacotamento de uma mistura. Né?
A mais utilizada, sem dúvida, que assim é do Anderson modificados, né? Que inclusive eu também utilizei, é a mais largamente utilizada aí quando se desenvolve traços de UHPC. Algumas aplicações aqui, vou falar rapidamente de algumas aplicações. Essa aqui foi a primeira aplicação do UHPC, naquele tempo, né, 1995, se eu não me engano, isso aqui. Essa passarela, ela foi feita, chamavam, né, de concreto de pós-reativos, né? Então, esse concreto, ele foi chamado assim porque ele era basicamente feito por pós. O HPC também é só material fino praticamente, né? E aí, o reativo, pós-reativos, o pós vem de pó, e os reativos é porque materiais que eram incorporados na mistura, eles tinham potencial cimentante também quando aplicado uma cura térmica. Então, nessa estrutura foi aplicado o cura térmica. Vou mostrar para vocês algumas imagens. Essa aqui é o projeto, seção típica, na verdade, da estrutura. Nós estamos falando de 3 centímetros, né, de espessura, 3 metros de 30 de comprimento, 3 metros de altura e pequenas vigas aqui embaixo da estrutura. Esses cilindros aqui, assim, são cilindros metálicos preenchidos com o CPR, no caso, né? O concreto de pós-reativos, nesse caso aqui. Então, foi feito cura térmica, foram moldados segmentos, né? Essa ponte tem 60 metros entre apoios, 60 metros, então foram 6 vãos, no caso, né, de 10 metros, que foram confeccionados. Aqui a gente consegue ver os tubos, a estrutura aqui, 3 centímetros de laje, e as pequenas vigas aqui na parte inferior, né? Então, elas eram posicionadas, movimentadas aí, e encaixadas. Vejam que não tem nada de armadura. Eu tenho aqui, sim, os pontos, né, depois para proteção, para unir esses vários elementos. Então, eu não tenho armadura nessa estrutura. Ela é só o concreto reforçado com fibra. O concreto de ultra alto desempenho nesse caso, né? Que mais? Algumas imagens aí. Bom, só se faz passarela, né? O Bernardo mostrou a passarela na última live sobre a passarela lá da Coreia, né? Ela Coreia tem do Sul, né? Coreia do Sul. Coreia do Sul, ela tem... Do Norte não tem, não sei. Não tem. Essa passarela tem um recorde de esbeltez, né, em termos de comprimento e espessura da estrutura. Só se faz passarela de UHPC? Não. Tem pontes também. Tem várias. Eu limitei e botei só algumas aqui, né? Essa aqui é um exemplo, né? Uma ponte nos Estados Unidos, onde foram feitos segmentos aqui assim, ó, de estrutura, né? Laje pi praticamente aqui, né? Foram colocadas, elas posicionadas, depois unidas, né? Através de reforços, obviamente, com... Oi. A ideia é te intrometendo aqui, tia, e tal. É isso aí. O Deiglis, teu amigo Deiglis, tu conhece o Deiglis, né? Claro que sim. Fez uma ótima pergunta aqui. Tu tá falando aí de vários tipos de estruturas e tal, feitas com o HPC, né? Onde o HPC pode ser aplicado com melhor custo-benefício, com custo-benefício mais interessante em relação a outros tipos de concretos, né? Ou seja, onde que tu recomendaria, onde que ficaria mais fácil de viabilizar o Ultra High Performance Concrete, já que ele vai ter um custo maior que os outros materiais. Ele ganha em outras propriedades, ganha na espessura, no volume, na produtividade, no peso das peças e tal. Então, onde que ele fica mais viável economicamente? Eu não teria como garantir isso para o Deiglis, né, Deiglis? Abraço, Deiglis. Mas a gente está aplicando o HPC, por exemplo, em elementos de fachada, painéis de fachada, onde eu posso ter a minha estrutura que vai suportar, por exemplo, aos esforços de vento ou de impacto, por exemplo, né? Obviamente, nós estamos falando de fachada e edificações, nada de explosão, alguma coisa assim. E trabalhar com outros materiais para as outras propriedades que eu preciso de uma fachada, térmica, trabalhar com material termorrígido ou uma manta, acústica, trabalhar com sanduíche. Então, enfim, trabalhar dessa forma. Hoje,
tem empresas que estão utilizando esse HPC porque está sendo viável para eles. Então, eu vejo que fachada é um ponto interessante que a gente pode estar trabalhando, né, painéis de fachada aí. Se nós pensar em estrutura, essa ponte, por exemplo, isso aqui geralmente uma ponte é feita pelo poder público, é a gente que paga. Quanto tempo tu quer que dure essa ponte? Eu quero que dure o máximo de tempo possível, porque é uma coisa para a gente, é para ser utilizada. Então, talvez, nesse caso aqui, o custo vai ser maior da obra, mas a durabilidade vai ser maior também da nossa estrutura, né, da nossa obra. Então, também pode ser válido para essas situações. Tá? Não sei se consegui responder o deles lá, mas é mais ou menos isso. Aqui é a seção utilizada nessa estrutura, né? Então, nós estamos aqui assim, nós estamos falando de 10 centímetros de laje, tá? Nós estamos falando de uma viga aqui, por exemplo, de 8 centímetros nessa largura aqui, a altura da laje pia aqui assim de 84 centímetros aí. Então, é uma estrutura bem enxuta para suportar as cargas que estão previstas, né? Previstas no projeto dessa estrutura. Aqui é uma imagem que eles fizeram simulação, né, utilizando aí toda a técnica de elementos finitos para poder chegar nas tensões que essa estrutura vai sofrer, né, ao longo da estrutura. Aqui uma imagem mostrando a prova de carga, né, feita depois da finalização da obra. Então, sensores aqui assim, verificando as deformações, né, instantâneas aí, em função da carga aplicada, para ver se ela está trabalhando de forma dentro do meu limite de deformação que eu previ. Não, vou ter que reforçar. Então, é um estudo, né? Nesse tempo eu não tinha todos os conhecimentos que a gente tem hoje sobre o HPC também, né? Vou falar um pouco, rapidamente, sobre o método de dosagem, até por causa do tempo, tá? O método de dosagem não é tão simples. Aqui, assim, algumas etapas do método de dosagem que eu propus na minha tese. Basicamente, a gente precisa, para um método de dosagem ser eficiente, eu preciso pegar os meus materiais de forma que eu conheça a distribuição granulométrica deles, né? As faixas de granulometria. Aqui não dá para ver a distribuição granulométrica, mas eu consigo ver que eu tenho vários tipos de areia aqui, no mercado. Vários tipos de areia. Qual eu vou utilizar? Eu vou utilizar aquela que tem uma faixa, que tem uma determinada quantidade, porcentagem, né, de diâmetros dentro da sua distribuição. Tá? Então, essa aqui é a única areia 5, por exemplo, é uma areia que eu tenho acima de 1000 microns aí, por exemplo, eu tenho presente grãos, talvez ela seja interessante. Então, eu não vou coincidir as outras, eu não vou usar essas outras aqui. Por quê? Porque elas só vão estar atrapalhando no meu empacotamento. Então, eu tenho que conhecer os materiais que eu tenho disponível. Conhecendo os materiais disponíveis, utilizando a técnica para determinação da distribuição granulométrica, porque muitas vezes esses materiais aqui, eu só consigo fazer a distribuição granulométrica por granulômetro a laser, utilizando a granulometria laser. As areias, ok, a gente pode até fazer por peneiramento, mas os outros materiais só granulometria laser. Então, tendo essas informações, eu criei uma série de equações que a gente pode desenvolver e determinar que, assim, o que eu chamei de índice de desvio de empacotamento. O que é isso? É basicamente, utilizando a equação de Anderson-Denser modificado, eu vou ter essa curva, a curva tracejada aqui, em azul. Essa curva representa o empacotamento ótimo para a faixa de diâmetros que você informou. Então, tem um diâmetro máximo e um diâmetro mínimo. O que é esse diâmetro máximo e mínimo? O máximo do agregado maior que tu tiver na tua mistura e o mínimo do agregado com agregado com diâmetro mais fino dos agregados que tu vai ter. Então, em função desses diâmetros que tu vai ter, dessa faixa, tu cria essa curva. E essa é a tua curva perfeita. O que quer dizer? Que 1000 microns, tu precisa ter 100% dele, se tu tivesse.
Então 100 microns. 100 microns, tu precisa ter que, assim, em torno de 85% desse diâmetro, né? Então, é isso que mostra o gráfico aqui. Então, utilizando uma ferramenta, eu usei o Excel, por exemplo, né? Qualquer ferramenta aí a gente consegue desenvolver. Buscando equações, criei uma equação onde eu vou verificar, dentro dos materiais que eu escolhi, eu achei esses são os melhores materiais que eu tenho no mercado aí. Eu consigo, através de uma ferramenta, no Excel, por exemplo, gerar uma curva e ele vai me dizer, por exemplo, quais são os materiais, a porcentagem que eu tenho que utilizar, de maneira que a curva do meu empacotamento, a curva da minha mistura, perdão, que é em vermelho, fique o mais próximo possível do empacotamento perfeito. Então, esse desvio, índice de desvio de empacotamento, é basicamente essa área entre as duas curvas. Quanto mais alto for em módulo, tanto faz se for positivo ou se for negativo, quanto mais alto for esse valor, né, esse índice de desvio de empacotamento, pior vai ser a minha resistência à compressão, né? Pior vai ser o meu empacotamento nesse caso. O Abdala, Roberto. Uma dúvida aqui é o seguinte: a gente faz ensaio de granulometria, por exemplo, com areias, com as peneiras da ABNT, com aquelas aberturas padronizadas. Pelo visto, existe peneira dentro de um material tão fino assim? Existe peneira para isso? Como eu falei, materiais, por exemplo, aqui o pó dolomítico, né, ou o pó de quartzo, silicatite, não. Até a areia aqui, assim, como é que traça, dolomítica como que também traça não. essa curva sem... Porque, assim, essa curva a gente traça para areia normal porque é simples, né? Você vai pegando a graduação de cada peneira que passa, aquela coisa toda lá. Agora, quando entra nesse nível de tecnologia, como é que faz? Como é que traça a curva no Excel? Sem um peneiramento? Não traça. Não traça. Tu tem que ter a distribuição granulométrica por granometria laser. Que não essa era a minha dúvida. A granometria é laser. É laser. Não tem como fazer diferente. E não é um ensaio caro, não é um ensaio assim que não se encontra em universidades e institutos aí. É fácil de conseguir essa informação. Inclusive, os fabricantes, por exemplo, de cimento, eles têm a granometria laser, só que eles não é assim trivial eles fazer todo o lote, né? Até porque não se usa, né? Então, tendo essas informações, você consegue sim fazer essa curva, né? E só dessa forma. Só dessa forma também. Exato. Na verdade, eu me expressei mal. Essa era a minha dúvida, que eu passei batido na questão do peneiramento da laser. Isso aí. Então, dessa maneira, se eu tiver o índice, quanto mais próximo de zero, o meu índice de desvio de empacotamento, melhor vai ser o meu empacotamento, melhor vai ser o meu traço. Veja, o traço é uma ferramenta simples de Excel. Claro, eu não vou conseguir explicar tudo aqui, a minha tese, mas podem me mandar e-mail, sei lá, ou me procurar no Instagram também, eu mando a tese também para vocês dar uma lida. Não tem problema nenhum. Só que, nesse caso, a ferramenta de Excel ela pode ser uma ferramenta útil, né? Porque ela vai te dar o traço realmente, as proporções, a quantidade de cada material a ser inserido na mistura, para que essa curva seja a mais perfeita possível, a mais próxima possível do empacotamento perfeito. E assim a gente tem uma mistura ideal, né? Eu não vou conseguir ter um empacotamento melhor. Então, dessa forma, esse é o meu máximo que eu consigo tirar desses materiais. Então, veja, o limite de material. Que material eu posso utilizar? Qualquer um. O melhor seja o material que diferentes faixas granulométricas, né? Que eu trabalhe com uma faixa granulométrica mais ampla. Não adianta eu botar muito mais material, e sim uma faixa diferente de materiais, tá? Também na minha tese eu propus uma equação que nos desse um parâmetro de limite. Qual o meu limite em termos de porcentagem de fibra sem ser na mistura? Então, com essa equação aqui, que ela se baseou na equação de Martinet, Rossi e Russell, em 2010, para concretos de alta resistência, de alto desempenho, na verdade, com fibra, só que tinha na matriz tinha agregado graúdo também. Então, eu tive que modificar um pouquinho essa equação aqui para poder chegar
no desempenho aqui para o HPC. Então, essa equação também funciona, obviamente mudando aí basicamente a questão da massa unitária, a massa específica da areia, que no trabalho dos autores era um pouquinho diferente. Então, com essa equação, eu consigo definir qual é o teor máximo de fibra sem que eu perca a trabalhabilidade. Isso foi o estudo que eles desenvolveram aqui. O teor máximo de fibras sem que eu perca a trabalhabilidade do meu HPC. E foi o que eu consegui e desenvolvi com essa equação aqui. Tá? E o método de dosagem que eu propus também, a gente consegue fazer aí um gráfico, né, mostrando aí um diagrama, na verdade, aqui, né, de desempenho mecânico da mistura, onde eu tenho resistência à compressão, teor máximo de fibra, teores que eu vou adicionando na fibra, eu vou aumentando algumas propriedades, né, outras diminuindo, enfim. Resistência à tração, né, nesse caso aqui, assim, a resistência à tração na primeira fissura e a resistência à tração máxima, né. Então, com isso, a gente consegue desenvolver um gráfico que, assim, um diagrama, na verdade, de desempenho das misturas de UHPC. Bem interessante. Roberto. Oi. A Dayana Chuk. Conhece a Dayana? Conheço. Pensando em utilizar esse concreto em fachada, esse material recebe bem aplicação de revestimentos, ele ficará com acabamento de concreto aparente. A aderência do revestimento nesse material foi testada? A aderência foi testada e a pintura? A gente, nesses trabalhos... até juntando aqui, dá para juntar com a pergunta aqui do George, que já tinha feito a pergunta lá no Zoom e agora ele faz aqui no Facebook. Eu já ia ler, George, mas é que é só tempo mesmo. Ele já pergunta o desempenho térmico das placas e tal, como é que é o desempenho térmico da fachada. O Jorge trabalha com vermiculita lá em Goiás, né? Então, que dá um excelente desempenho térmico. Se tu já usou o Ultra High Performance Concrete com vermiculita, tu acha que é possível, não é? O que tu acha? Vamos lá, Dayana, abraço, Jorge também aí. Primeiro, Dayana, então, geralmente a gente trabalha com o HPC, ele já com né? Eu posso pigmentar o concreto, mas aí eu não vou poder utilizar o concreto, o cimento cinza, o cimento Portland, por exemplo, tem que usar um cimento branco, eu não quero esse custo. Ok, pode dar textura na forma, utilizar uma tecnologia de forma para dar textura e simplesmente pintura, então não preciso aplicar um revestimento. Tá? A gente desenvolveu, inclusive, junto com uma empresa também, o desenvolvimento de uma tinta de transferência. Ou seja, a gente pinta a forma, lança o HPC, desforma o HPC, a pintura está pronta. A peça está pronta, pintada, com acabamento. Também foi desenvolvido isso já. Não foi testado, não foi amplamente testado isso, né? Foi só desenvolvido a aplicação, a resistência, assim, a abrasão, pelo menos manual, funciona muito bem. Obviamente tem que fazer testes ainda para lançar esse produto, mas está aí, está no mercado, a gente consegue desenvolver. E com relação ao desempenho térmico, só o concreto, só a placa do concreto, devido às espessuras, né? Nós estamos falando de placa de 1 centímetro, 2 centímetros de espessura, senão acaba até inviabilizando, né? Daí questão de custo, né? 1 centímetro já é o suficiente, muitas vezes, para o desempenho do material, desempenho mecânico do material, né? Eu vou ter que trabalhar com outros materiais, eu vou ter que trabalhar com outros materiais que compõem um painel sanduíche de UHPC, não é só um painel maciço de UHPC, né? Então, aí eu consigo ter um desempenho térmico legal, um desempenho acústico, né? Trabalhando com esses materiais. Mas seria a possibilidade, com certeza, de desenvolver traços aí com vermiculita para fazer com que a gente diminua o peso específico do concreto e aumente aí a capacidade de resistência térmica, né, o desempenho térmico do material, com certeza. Aqui alguns cases que a gente desenvolveu, tá até errado ali, ó, o HI, né, o HPC. Esse aqui foi um trabalho que a gente desenvolveu, foi um aluno que fez um trabalho de conclusão de curso verificando a resistência ao impacto de placas de UHPC. Tá? Então, aqui assim, os primeiros resultados que a gente encontrou,
foram usados dois traços, um com 1,5% de fibra, outro com 3% de fibra. E 3 espessuras de placa, 3 centímetros, 5 e 7 centímetros. E aqui foram os calibres, né? Com os calibres, obviamente, cada calibre, eu vou ter uma energia de impacto diferente. Então, só para a gente ter uma noção aqui, 3 centímetros com 1,5% de fibra, eu consigo parar 5 tiros, né? 5 tiros de uma pistola, né? Um 38. Tá? Ou seja, a penetração, isso aqui assim, a penetração da bala, né? Do projétil, foi menos de 5 milímetros. Já para 9 milímetros, 3 centímetros de espessura, nós estamos falando, tá? Foi um pouquinho mais que 5 centímetros de perfuração. Já calibre 12 a 7,62, essas não, essas obtiveram 30 milímetros, ou seja, perfuraram. Tá? 5, eu consegui parar, né? Consegui obstruir os 5 tiros do calibre 12. Tá? Baletão, aqui assim, né? É um baletão único. E com 7 centímetros eu consigo parar um 7,62, né? Um fuzil 7,62, uma energia de impacto violenta. Tá? Então, com 7 centímetros eu consigo parar um fuzil, né? Que para concretos aí convencionais ele não vai ter tanto desempenho, ou obviamente eu vou ter que ter uma espessura muito grande para poder barrar essa energia de impacto, né? Se nós pensarmos aqui, ó, se aumentar 3% de fibra, o que acontece? Bom, eu também preciso de 7, então eu posso trabalhar com o recurso do meu concreto, eu vou continuar barrando aquele projeto, aquela energia de impacto que eu preciso, né? Então, esses benefícios a gente pode estudar e verificar que é possível, a gente consegue fazer isso mesmo, de fato. Tu pode dizer aqui, que assim, fui eu que atirei com o meu fuzil, não tem problema nenhum, não me importa. Levei de casa e mandei bala. Posso dizer que tu não tinha licença também e tal? Opa, eu disse agora. Aqui assim é só mostrando os diâmetros, né? No momento que a gente acaba tendo um projétil, né? O projétil houve um impacto na placa, né? Acontece um diâmetro, que assim é mostrando os diâmetros, que isso não importa tanto também. Aqui outras aplicações, essa aqui é a aplicação mais legal que eu tenho, assim, que é no Brasil aqui, isso aqui é em São Paulo. A BioBox House, ela desenvolveu um projeto onde todas as paredes dessa casa aqui, elas são em UHPC. É um sanduíche, né? São 2 placas de 1 centímetro, tá? de espessura, e o painel é todo painel, então não é placas, não é placa que nem placa cimentícia, né, de 1,20 m, não, é toda a parede. Eu consigo fazer paredes de 4 metros de comprimento, 7 metros de comprimento, 2,40, 2,60 de altura e a espessura 1 centímetro. Tá? Esse é o painel desenvolvido, então não tem junta. Tá? Nesse caso aqui, ó, até isso aqui assim, é um acabamento que foi aplicado solo, até respondendo lá a Daiane, né? Esse detalhamento aqui assim, ó, foi feito na forma, então o concreto sai pronto já ali também. Né? Então, a possibilidade, o desenvolvimento é amplo aqui. Então, aqui assim, a produção, ó, painéis de 1 centímetro, né? Com abertura, janelas... O Renato pergunta do uso desse concreto em pré-fabricado, então já está aí, inclusive, um caso, né? E também mandar um abraço aí para o Varela aí nos assistindo também, Roberto. Varela, abraço aí. Projetista lá de São Paulo. Isso aí. Então, eu vejo o HPC trabalhando na indústria, fora da indústria, assim, em canteira de obras, é muito complicado. Tu vai ter que ter um controle de produção que a gente não vai ter na construção civil, no canteiro de obras, né? Agora, trabalhando na indústria de pré-fabricados é excelente, né? E é o que a gente está aplicando, é isso aí. Tá? Aqui, assim, é um vídeo mostrando sacando a peça, tá? Nós estamos falando de 2,60 de altura, 4 metros de comprimento aqui, ó. 4 metros de comprimento, só tem essas 2 ventosas segurando aqui, ó, tá tudo em balanço. 2,60 de largura. Comprimento... De altura, né? Altura da parede, 2,60. Comprimento... Tá. A espessura da placa é quanto? 1 centímetro. 1 centímetro.
Aqui tem uma janela, ó, aqui em cima é 10 centímetros de largura que tem, que assim, todo o vão ele está simplesmente livre ali. Então, é um material praticamente assim com desempenho muito bom para transformar em placas. Obviamente, isso aqui é uma placa, depois tem a outra, cria-se um sanduíche, né? Existe um frame também de aço para compor a placa, a parede, no caso, né? Então, imagina, eu tô erguendo uma folha de papel de concreto. Quanto tempo ela tem de concretada, de cura? Essa aqui foi 12 horas. 12 horas depois tu tá sacando dessa forma. E a casa, essa que a Biobox está produzindo, o sacamento, a retirada da peça é em 8 horas. Em 8 horas estão sacando a peça. Quase que uma folha de concreto. É isso aí. Impressionante. E aí aqui assim está a montagem da casa lá, né, dos painéis, enfim. Tá? O George pergunta quais tipos de aditivos químicos utilizados, Roberto. Eu não cheguei a falar dos aditivos aqui, né? Mas basicamente a gente tem um aditivo superplastificante, isso sem dúvida é fundamental. A gente está falando de uma relação água-cimento aqui de 0,23, 0,22. Essas placas aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter o aditivo superplastificante, um bom aditivo superplastificante. E também, a gente, em alguns casos, a gente utiliza o desincorporador de ar, ou então até o modificador de viscosidade em alguns casos, né? Então, basicamente são esses. O superplastificante sempre vai, em alguns casos eu posso necessitar de um desincorporador de ar junto, né? Quando o aditivo, eu demando mais a quantidade de aditivo para poder ter a trabalhabilidade que eu quero. Essa é aqui a casa, pessoal, sendo transportada, né? Então, é uma casa móvel que depois ela vai se abrindo praticamente como se fosse um origami. Ela é um tamanho de, não é container, mas é um tamanho de container que se transforma em 42, 45 metros quadrados, né? E aí está aqui a casa, né? Essa aqui é a casa. Biobox House, né? Que está produzindo, está desenvolvendo esse projeto aqui, bem interessante. Aí estão as etapas finais de teste aí no instituto também, né? Testando toda essa casa com relação ao desempenho, resistência ao fogo, desempenho térmico, desempenho acústico, enfim, Quantos metros cúbicos tem de ultra high performance em cada casa, Roberto? 2 metros cúbicos, 2 metros e 100, por aí, 2 metros e 100, 2.300. É um volume pequeno, né? Volume pequeno. É muito pequeno. Nós estamos falando aí um custo do metro cúbico desse concreto, né, para esse desenvolvido, para eles, com os traços ali, gira em torno de 2.100, 2.300, 1.500, por exemplo. Tu tem uma ideia de custo do metro cúbico desse concreto, com fibra, com tudo? Esse concreto específico, por exemplo, que a gente desenvolveu para eles, o custo fica em torno de 2.500. Só que eles não estão usando a fibra importada, né? Então, se utilizar a fibra importada, que potencializa a resistência mecânica, enfim, a gente vai para uns 3.200, 3.500. 2.500 é um custo elevado, né, para um concreto, né? Quem está acostumado aí com concretos aí da ordem de, sei lá, 200, 300 reais o custo do metro cúbico. Mas, por outro lado, na casa inteira, vai 5.000 reais de concreto, né? Não é um valor absurdo, né? Não, e nós estamos falando do volume não é só o volume de concreto, né? O concreto é praticamente a estrutura e a alvenaria, o fechamento da casa. Então, eu tenho que, se eu comparar, eu vou comparar quantos metros cúbicos eu uso numa casa de 45 metros quadrados. Não, tem que fazer o concreto, mais a alvenaria também, mais a tua argamassa, mais todo o teu trabalho, né? É amplo, mais amplo ainda, né? Quem também está assistindo, o Rui Medeiros, conhece o Rui Medeiros, lá do Paraná? Conheço o Rui. Professor lá, nosso amigo. O Cid Clay, do Mato Grosso. O Rui, o Arthur também, né, o filho dele, manda um abraço aí, Arthur. O Deglis está fazendo mais uma pergunta. Quando aplicado em pontes, haverá deformações excessivas ou passarelas, né? Nós vamos ter grandes deformações. O que tu acha sobre as deformações devido à pequena espessura? Não, na verdade, né, Deglis, o que eles a gente
a gente trabalha como um todo, não só a propriedade do material, mas eu também tenho que trabalhar com o estado limite de serviço, que são as deformações. Então, eu vou trabalhar com a inércia da peça, eu vou criar formas, eu vou criar geometrias, de maneira que eu vou aumentar a capacidade daquele material de ter uma deformação menor. Né? Então, é trabalhar basicamente assim, eu vou colocar o concreto aonde realmente ele precisa, né? E trabalhando com formas geométricas aí. Então, por isso que a gente tem lá GP, a estrutura, aquela passarela de Sheingro, por exemplo, vejam, a altura dela é grande, no caso. Então, a inércia da peça também fica maior. Se nós pensarmos passarelas, todas elas é em arco, né? Um semi-arco lá, uma parábola. Ou seja, eu estou melhorando as propriedades, né? Eu estou usando as propriedades do material, a resistência à compressão, ao meu favor nesse caso. Eu trabalho com a geometria. É dessa forma, eu tenho que pensar não só mais na propriedade mecânica, assim também como eu vou aplicar, como eu vou usar isso como um todo. Usar a geometria também ao meu favor. Vai exigir bastante dos arquitetos, dos engenheiros, né, no desenvolvimento de novos produtos aí. Esse é um outro produto que a gente desenvolveu aí junto com a empresa, né? A empresa que desenvolveu, a gente só ajudou aí no desenvolvimento do material, do concreto, né? Mais uma pergunta aqui só, Roberto. O Marcos está perguntando se tu poderia falar o tipo de misturador, né, apropriado para a produção do Ultra High Performance Concrete e se a utilização do polímero acrílico para aumento da resistência é viável. Ainda outro que está assistindo, Paulo Sérgio, acho que eu já tinha dito, Paulo Sérgio do Pará, né? Ele está até te mandando um beijo e dizendo que está mais uma vez aguardando a tua visita lá em Belém, enfim, só passando o recado. E aí, se tu puder responder a pergunta do Marcos aí sobre o misturador e o aditivo acrílico. Então, o misturador, a gente já desenvolveu aí aplicação do HPC em vários misturadores. O melhor é o misturador que eu tenha, um misturador de eixo vertical, no caso, né, que eu tenha controle de velocidade. Esse é o ideal. Mas a gente consegue fazer em uma argamassadeira, por exemplo, também. Então, o ideal é um misturador de eixo vertical, um misturador planetário, no caso, né? Quase todas as empresas de pré-fabricado têm um misturador. Esse misturador funciona perfeitamente. O problema é, muitas vezes, o misturador de meio metro cúbico, eu tenho que misturar praticamente 300, 500 quilos de material. Então, eu preciso ter um volume muito grande de peças para ser completadas, porque isso aí vai me dar a produção de muitas peças, porque pequenas espessuras. Então, geralmente, misturadores aí de 300 litros atendem muito bem uma fábrica de pré-fabricado, por exemplo. Tá? Quanto à questão do aditivo, eu nunca cheguei a testar o aditivo acrílico, né? Então, não sabia te dizer se ajuda a potencializar ou não. Tá? É isso, né? O Paulo Sérgio é só aquele abraço, né? Um abraço, Paulo. Essas aqui são as placas, foram placas de fachada desenvolvidas aí pela Revestimento Palazzo, tá? Tá aqui até o site deles. Então, são revestimentos aqui assim que podem ser aplicados aí em fachadas, né? O Abdala está com uma pergunta aí, Roberto. Pode falar, Dan. O jogo rápido é porque o Instagram já está mandando aquela mensagem que já avisa que está chegando próximo de 1 hora. Então, eu vou falar para os seguidores aqui do Construção Civil que estão assistindo a palestra do professor Roberto, que essa aula vai ser disponibilizada depois para o link. Tá? E aí a gente vai mandar online. Aproveitar para agradecer. Desculpa interromper, assim, mas é porque o Instagram corta, senão a gente não consegue despedir. Então, a apresentação foi vista por mais de 1000 pessoas. Acho que foi muito legal. E é isso. E quem quiser assistir depois essa palestra do professor Roberto, é só me mandar um link aqui no direct do Instagram que eu mando para vocês. Professor Bernardo, mais uma vez, obrigado. Valeu. Eu vou encerrar aqui no Instagram, mas permaneça aqui com vocês no Zoom. Quem tiver no Zoom, pessoal, a gente vai continuar o bate-papo aqui. Valeu, até mais. E estamos no Face também, né, Abdala? Tá no Face também. Então tá, é isso aí.
aqui assim, algumas outras imagens que eu tenho aqui da produção. Então, as formas lá são formas de silicone, nada de novo, assim, nada de muito moderno, né? A aplicação delas ainda é um pouquinho manual, mas é muito interessante que eles usam lá, por exemplo, uma balança. Então, todas as placas aqui assim vão com o mesmo volume de material. Isso garante uma produtividade, né? Uma qualidade na produção perfeita, ímpar, né? E de excelente qualidade. E, por final, aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui umas aplicações também em móveis, né? Então, é possível a gente aplicar também o HPC em móveis. Isso aqui é basicamente só o HPC, aqui assim, ele polido, no caso, né? Mesas, balcões, cadeiras, enfim. Aí a criatividade não tem limite, né? Depende mais da pessoa. Certo? É isso que eu tinha para passar. Agradeço a atenção, né, Bernardo? Tá contigo aí. Mais umas 2 perguntas aqui, Roberto. A gente acaba passando do tempo previsto todas as vezes, né? Mas, enfim, quem quiser ir saindo, fica à vontade. Quem não quiser, a gente vai mais um pouquinho nas perguntas aqui, como sempre, né? Abdala, se tiver alguma aí também, fica à vontade. Basicamente aqui, ó, o Jorge, 2 perguntas do Jorge: a massa específica desse material, né? E a resistência dele para o aparafusamento, para colocar inserts, içamento por insert, etc., né? Porque tu mostrou o içamento por ventosas, né? Ventosa grudando ali, né? Ou seja, não teve uma fixação mecânica. Como seria se fosse com fixação mecânica? A gente optou por não fazer fixação mecânica porque nós estamos falando de uma espessura de 1 centímetro, né? Eu não teria como dispor um fixador, uma ancoragem ali assim para poder fazer o içamento. E até porque iria ficar feio a peça, né? Mas se vocês notaram as outras peças que foram desenvolvidas, tanto da ponte, da passarela, se eu tenho uma espessura considerável, colocar um ponto de ancoragem ali, né, de içamento, é bem tranquilo, não vai ter problema nenhum. Espessuras menores, trabalha com ventosa, tu tem muito mais benefício, né? E o peso específico, né? Ele comentou, a massa. Isso, qual é a massa específica? A massa é em torno de 2.300, 2.250, né? Depende muito dos materiais que a gente vai estar utilizando. Juntando aí uma pergunta do Renato com da Josi, conhece a Josi, né? A Josi também está aí assistindo, Josi de Gramado. Para essa placa de 1 centímetro de espessura, qual o comprimento possível sem que haja fissuras por deformação? E a Josi complementando, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muita dilatação térmica. Como que reage esse material à dilatação térmica? A gente respondendo as duas, né, de uma forma simplificada. Na verdade, não dá para responder as duas de forma simplificada. A primeira da ancoragem, né? É preciso dimensionar. Eu conheço o HPC, sei que ele tem a resistência à tração na flexão de 20 MPa, 26 MPa. E eu vou fazer uma análise e vou verificar qual é a distância entre pontos de içamento que eu preciso ter para que eu não comprometa, para que eu não fissure aquele material, né? Então, a partir dessa informação, eu consigo saber qual a disposição das minhas ventosas para poder fazer o içamento sem que comprometa o meu material. Não vai fissurar. Ele não vai estar sendo exigido sobre uma deformação. Tá? Então, essa é a primeira. Agora, dilatação térmica. Dilatação térmica vai ter, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem bastante, porém, só vai acontecer fissura se a deformação for superior a 20, 26 MPa. Ou seja, é muito difícil dar uma fissura por dilatação térmica nesse tipo de concreto, porque a resistência à tração dele é muito grande. Não se compara a resistência à tração dele com uma resistência à tração de argamassa, né? Dos materiais que a gente vai estar utilizando na fachada aí, né? Eu termino aqui com uma pergunta do Jonathan, e daí depois estão vindo outras perguntas, mas depois o Roberto responde ali no privado, ali até no meu Face lá, Roberto, tu entra e depois responde.
O Jonathan, que não sei se ainda está na Supermix. Lembra do Jonathan, né, Alberto? Se formou com a gente lá. E eu não sei se ele ainda está no Supermix, ele muda de empresa a cada 6 meses, né? Mas, enfim. Não, ele está lá sim. Ele tá lá, tá sim, lá? Tá lá? Tá. O Jonathan está perguntando aqui sobre o tempo de mistura do material, se é o mesmo do concreto convencional, se precisa de mais tempo de mistura. A gente notou que, dependendo do teor, a quantidade de aditivo e a quantidade de água que é inserida na mistura, a gente pode ter variações de 12 até 18 minutos. Tá? Então, em média é isso, vai de 12 a 18 minutos de mistura. Abaixo disso é muito difícil ele abrir, o concreto abrir, ganhar toda aquela trabalhabilidade em menos que isso. Até pode abrir realmente em menos, só que ele não vai ter todo o desempenho. Então, geralmente, de 12 a 18 minutos de mistura. O Jonathan botou aqui que está na Votorantim agora, viu? Falei. Certo, então, nós não vamos conseguir fazer todas as outras perguntas aqui. O Lucas tem uma também. Lá do YouTube. Então, uma pergunta que vem lá do YouTube. Dá para considerar esse material impermeável, já que tem uma relação água-cimento de 0,22, água aglomerante, né, de 0,22, tu pode considerar o Ultra High Performance como impermeável e não usar a impermeabilização que o Abdala explicou semana passada? Eu não aconselharia a dizer que é um concreto impermeável, a não ser que a gente consiga tirar as falhas de concretagem. Eu tenho incorporação de ar pela mistura, então eu tenho porosidade lá dentro. Então, ele nunca vai ser impermeável. A permeabilidade dele vai ser menor do que o concreto convencional, mas ele ser impermeável, não. A gente desenvolveu, né, Bernardo, no meu trabalho de conclusão de curso, minha dissertação de mestrado, aí formas para aplicar pressão no concreto ainda no seu estado fresco. Imagina, aplicar 20 MPa no estado fresco do concreto. Daí eu estou eliminando vazios, eu estou eliminando excesso de água. Mas tu lembra da caixa que nós fizemos lá na pré-molde, caixa para passagem de fluidos, né? Sem impermeabilização. E passou os fluidos, sem impermeabilização, né? Não, mas ali foi por causa de um outro serrinhos, né? Bom, daí é outra coisa. Ali a gente não aplicou, é o que eu estou falando, a gente não aplicou pura térmica, pressão confinante na caixa, a gente não aplicou. Aplicando pressão confinante, talvez a gente elimine, talvez a gente consiga deixar um concreto impermeável. Eu tiro todas aquelas imperfeições que eu teria numa concretagem normal, que ali eu tenho. Então, concreto sem aplicar pressão, ele não vai ser impermeável, ele não é impermeável, ele tem uma permeabilidade menor só. Uhum. Tá bom, perfeito. Não vamos mais conseguir fazer mais perguntas aqui, depois a gente responde. Tem uma do Tomás Morotti, tem uma do Jorge, tem uma do Renato, depois a gente responde lá no Facebook. Né? O Paulo Sérgio está enlouquecido aqui no WhatsApp, te mandando abraços e tal. Enfim, depois a gente vê isso também. Aí agradecemos a todos. Aí, Abdala, tu quer fazer uma última pergunta, alguma última colocação? Se não, se tu puder, encerra a reunião aí, então. Só para parabenizar o professor Roberto, excelente apresentação, muito rica de detalhes, de vídeos, imagens, gráficos. Isso o pessoal, o público gosta muito, que ajuda a entender tudo que está sendo falado. Então, parabéns, é isso aí, vamos para a próxima. E aí, como sempre, deixaremos depois o link da gravação disponível, né? Aí no Construção Civil, depois a gente vê como disponibiliza, né, Abdala? É isso, o pessoal sempre pede, sempre. Já começa a chover mensagem pedindo, não consegui ver, porque não sei o quê, estava vendo outra coisa aqui. Eu vou mandar depois para todo mundo. Maravilha, maravilha. É isso aí, então? Então tá. Obrigado, Roberto. Valeu, obrigadão, um abraço. Muito bom. Semana que vem, então, segunda-feira, Abdala, né, Abdala? Vamos, mas parece que a gente teve um probleminha lá que o senhor não vai poder participar e a gente tem que remarcar isso aí. Não, eu poderia às 18 horas. Pode ser às 18 horas? Pode ser, mas você falou que até às 18. Eu pensava que de 18 não. em diante você não poderia, não. Não, às 18 eu posso. Eu tenho aula às 19h30. Então, entrando às 18, saindo às 19...
19, tá? Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, 18 horas, segunda. Então, 18 horas, segunda-feira com a Abdala, quarta-feira com a Fernanda, concreto alto cicatrizante, né? E sexta-feira o Inoel, né? Sexta-feira o Inoel com concreto têxtil, concreto têxtil, certo? Combinado, combinado. Até a semana que vem. Um abraço, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau.